O Brasil está entre os países que mais registram mortes em acidentes de trânsito. Mesmo com mudança na legislação, campanhas de conscientização, o país não conseguiu ainda reduzir drasticamente esses índices. Mas muitas ações fazem a diferença e contribuem para a formação de motoristas conscientes. A Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso é um desses agentes que procuram, por meio de suas ações, fazer com que o trânsito flua de maneira mais tranquila, mais humana e segura. Para falar mais sobre as ações desenvolvidas pela Polícia Rodoviária Federal no estado de Mato Grosso, eu converso com o coordenador do FETRAN e chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Vanderlei Munhoz. Boa noite, Vanderlei. Uma satisfação muito grande ter o privilégio de receber o senhor aqui nesta noite de sábado para todo o estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Obrigado, doutor Cláudio. Boa noite a todos que acompanham o seu programa. O privilégio é meu de estar aqui neste sábado à noite, através dessas emissoras do Grupo Roberto Dorner, para falarmos aí para toda essa audiência do Mato Grosso sobre as ações, os trabalhos que vêm sendo realizados pela Polícia Rodoviária Federal aqui no estado de Mato Grosso e também no Brasil. É um prazer muito grande estar aqui com o senhor. Ok. Munhoz, eu vou iniciar o nosso programa de hoje, antes de falar das ações. Por que a velocidade seduz tanto a juventude deste país e desse estado? Eu acho que é uma falsa sensação de liberdade, né? De repente você se depara com uma máquina onde, teoricamente, você tem o domínio sobre ela e você pode imprimir nela essa velocidade. Eu quero te cumprimentar no início do nosso programa. Primeira vez que eu ouço uma autoridade do porte do senhor de trocar a palavra, a sensação de impunidade por liberdade. Por quê? Porque eu acho que as pessoas confundem isso, exatamente essa sensação de liberdade demasiada, de achar que tudo eu posso, né? Que tudo me é permitido, e a vida não é assim em todos os aspectos. E eu não quero questionar a punidade ou a impunidade, né? Há situações em que se tem que se punir, sim, mas nós temos que pensar que nós estamos falando de jovens que de repente se depara com um instrumento que é o seu grande desejo, porque qual jovem que não deseja ter um automóvel? É verdade. Conduzir. Eu sempre digo nas minhas conversas, nas minhas palestras, que o jovem tem duas grandes aspirações. O adolescente que caminha para a juventude, para a maioridade. Ele sonha em passar no vestibular e ele sonha em ter uma carteira de motorista e dirigir um veículo, pilotar uma moto. E quando ele chega neste momento tão desejado, e muitos nem esperam esse momento adequadamente, o tempo certo, claro, aí eles têm essa falsa sensação de liberdade, de que eu tudo posso, de que tudo me é permitido. Mas quando ele pensa dessa forma, ele arrisca, e quando ele arrisca, ele coloca em risco a vida. E o pior é que não é só a dele, é a dele e das demais pessoas, de outras pessoas que convivem no meio. Então essa falsa sensação de liberdade é que seduz tanto e fascina tanto. O que a Polícia Rodoviária Federal ela tem feito com relação a essa conscientização dessa juventude que está aí? É muito oportuna essa sua pergunta, porque de um certo tempo para cá a Polícia Rodoviária Federal tem se preocupado com essa juventude. A Polícia Rodoviária Federal é uma instituição de mais de 80 anos. Ela foi criada em 1928 e está presente em todos os estados brasileiros. É uma instituição muito presente no país, junto à sociedade. Onde há uma rodovia federal, lá está a Polícia Rodoviária Federal. Mas até muito pouco tempo atrás, as pessoas viam a Polícia Rodoviária Federal como uma polícia só da estrada. Uma instituição que ficava ali na rodovia, multando os infratores e atendendo os acidentes de trânsito. É verdade. E se ainda hoje, doutor Cláudio, nós perguntarmos a um dos seus telespectadores o que faz a Polícia Rodoviária Federal, a maioria, e a grande maioria,
vai dizer assim, fica na rodovia atendendo acidente de trânsito e multando os motoristas. Mas a Polícia Rodoviária Federal... Preocupada com outro foco. Ela tem mais de 50 atribuições. Ela atua no combate à criminalidade, no combate a crimes ambientais, no tráfico de seres humanos, na exploração sexual de crianças e adolescentes, no trabalho escravo. Evasão fiscal. Evasão fiscal. Então, assim, é um leque muito grande de atribuições. E, dentre elas, a educação para o trânsito, que até alguns anos atrás era muito focada, sim, na rodovia, nas operações do calendário nacional, Carnaval, Corpus Christi, Operação Natal, Ano Novo, Programação da República, enfim. Quando tinha um feriado prolongado, lá estávamos nós, a Polícia Rodoviária Federal, com um efetivo reforçado, intensificando a fiscalização e distribuindo material educativo. Mas chegou um determinado momento que nós entendemos que era preciso também falar para os nossos jovens. Munhoz, como é que é falar para uma juventude num país onde as mídias estão aí, a luta desse trabalho de vocês, por exemplo, para que não dirija depois de tomar uma cachaça, depois ou se embriagar, e a mídia vem com as propagandas da bebida alcoólica. Não estamos um pouco na contramão? Não falta alguma coisa nesse país? Acho que falta muita coisa. O senhor falou da propaganda da bebida alcoólica. É uma das propagandas mais sedutoras que existe na televisão. Não tem pessoa feia fazendo propaganda de bebida alcoólica, né? São ambientes extremamente agradáveis, belíssimos, de muita alegria. Só que isso é uma falsa Não é muito sensação. Em cima de uma propaganda que chama uma simples frase, se dirigir não beba? Ou seja, a propaganda está maior do que a educação nesse país? Acho que a deseducação está maior do que a educação nesse caso. Porque eu seduzo, eu fico 28 segundos seduzindo o jovem a beber e depois no final, por 1 segundo, 2 segundos, eu tento dizer para ele que se ele beber, ele não deve dirigir, né? E a gente vê que a cada dia que passa, as pessoas continuam morrendo e as manchetes estampam nos jornais, nas televisões, na internet hoje, a cada final de semana, uma estatística terrível de acidentes provocados por embriaguez ao volante. E aí a mídia continua. Hoje os maiores patrocinadores dos maiores eventos esportivos são as companhias que vendem bebida alcoólica. A legislação nossa está eficiente. Não é chegado a hora de o governo procurar uma saída, claro, punir o motorista que dirige alcoolizado, mas também procurar punir de uma forma muito clara aquelas pessoas que vendem, aquelas pessoas que produzem a bebida? Eu até acho, doutor Cláudio, que a legislação ela não é ruim, é uma legislação boa. O que falta é a aplicação correta da legislação, é a fiscalização adequada, né? E um trabalho educativo, preventivo, no sentido de que o cidadão entenda que aquela lei ela foi instituída para o seu bem, para a preservação da sua vida, da sua família, para o bem-estar da sociedade. Não precisava nem da lei, na realidade. Não precisava nem da lei, na verdade. Então, assim, a lei está aí. Agora, eu preciso de ser fiscalizado para que eu tenha que cumprir a lei? Ou a lei foi instituída para a minha segurança, para a segurança da minha família? Então, eu devo respeitá-la, porque é uma questão de convívio social. Se nós não tivéssemos tantos carros circulando nas vias públicas, nós não precisaríamos do semáforo. É verdade. Não é verdade? É verdade. Se nós não precisássemos de ter aí convivendo no mesmo espaço físico o pedestre e o veículo, nós não precisaríamos da faixa de pedestre. Mas é necessário, porque há um convívio de diferentes agentes ali. Claro, sem dúvida. E se for estabelecida uma legislação e foram implantadas e criadas regras de circulação, é para que esse convívio seja harmônico. É verdade. As rodovias federais aqui em Mato Grosso, Munhoz, ela te satisfaz da forma como está? É uma situação um tanto quanto interessante. Eu estou chegando a 20 anos como policial rodoviário federal em Mato Grosso. Então eu convivi com boa parte da história da malha viária que existe no estado. Há algum tempo atrás, nós tivemos uma malha viária horrível,
muito ruim, em que nós, quando saíamos da capital do estado para dirigir para qualquer região, um trajeto que você costumeiramente, normalmente, numa velocidade normal e adequada à via, numa via em boas condições, você levasse ali 2 horas, você tinha que demandar um tempo de 5 horas para chegar. Tamanha era a problemática da malha viária. Hoje a realidade é bem melhor. Há de se convir que de 3, 4 anos para cá, a malha viária de Mato Grosso, no tocante à conservação, é outra. Porém, há uma questão estrutural. A frota de veículos transportadores de carga de Mato Grosso cresce assustadoramente, em função de um lado bom, que é a produtividade do estado, que sai toda por via terrestre. Deixa eu só te fazer uma pergunta de bastante curiosidade. Nesse período que essas estradas ficavam aí esburacadas, Cuiabá-Sinop era o maior exemplo, a BR-163. Como é que a Polícia Rodoviária Federal sentia tendo seus pontos de fiscalização e ver as rodovias naquele sentido por se tratar federal? Olha, doutor Cláudio, eu posso testemunhar para o senhor, porque eu vivi essa realidade. Hoje eu trabalho na gestão da instituição, no serviço administrativo em Cuiabá. Mas eu passei parte desses quase 20 anos trabalhando na pista, na BR-174, BR-158, 070. E era muito constrangedor quando você deparava com uma pessoa que você ia fazer uma multa para ela, né, um auto de infração, e ele olhava para você e falava: mas, seu policial, uma rodovia nessa condição, o senhor vai me multar? Eu não tenho condição de andar. Eu estourei 2 pneus, 3 pneus nesse trajeto, o senhor ainda vai me multar agora? Difícil, né? É muito difícil. Agora, um erro não justifica outro. Não quer dizer que a malha viária está ruim e que eu tenho que sair desrespeitando a lei. É verdade. Né? Mas era apenas uma curiosidade. Viu? Mas é algo constrangedor. Não deixa de ser, né? Você ter que deparar com uma situação, o Estado não está te oferecendo o seu direito e cobra o seu dever. É verdade. Né? É uma relação injusta. É verdade, né? É verdade. Depois do intervalo, o nosso convidado analisa a eficácia da lei de trânsito. Fique com a gente, voltamos já já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. Diversos projetos sociais aliam arte e educação para conscientizar crianças e futuros motoristas sobre a importância de se praticar a cidadania e bons comportamentos no trânsito. O objetivo dessa aliança é promover a educação de trânsito, aliada ao lazer e à cultura. Dessa forma, as regras de trânsito são ensinadas de forma divertida e assimiladas com mais facilidade.